E uma reunião muito importante deve acontecer no Parque São Jorge, a sede social do Corinthians. Corinthians pode estar aguardando propostas para negociar o jovem goleiro Matheus Donelli e já com muitos problemas no ataque, o treinador Dorival Júnior ainda perdeu o Memphis e também o Ángel Romero para o próximo compromisso do Timão pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começaremos esse vídeo de hoje falando sobre problemas que o Corinthians tem no ataque e vai aumentando cada vez mais. Por quê? Já não temos o Yuri Alberto, que está fora por lesão e não voltará no próximo compromisso. E além disso, o Corinthians acabou perdendo o Memphis e também o Romero para o próximo compromisso, que será contra o Ceará fora de casa. O Corinthians voltou a atuar após 30 dias de paralisação. Timão, que teve 15 dias para descanso, 13 dias de trabalhos no CT Dr. Joaquim Gravo, Dorival tentando implementar a sua metodologia de trabalho. Fato é que no primeiro compromisso que o Corinthians teve, jogo dentro de casa contra o Bragantino, infelizmente perdemos. O Corinthians perdeu por 2-1. Tudo bem que tivemos um gol para o Bragantino de pênalti, que não foi pênalti, e também um vacilo no final do jogo. O Corinthians acabou tomando o segundo gol. Derrota dentro de casa. Resultado: 5 jogos sem vencer e um Timão cheio de problemas no ataque. Primeiramente, Yuri Alberto fora desde o final do mês de maio com uma lesão na vértebra. Vem em processo de recuperação avançando, mas ainda não voltará contra o Ceará. O Héctor, atacante espanhol, não jogou contra a equipe do Bragantino. Fala-se que ele está bem abaixo dos outros jogadores. E além disso, o Corinthians perdeu 2 atacantes, a dupla de ataque titular do jogo contra o Bragantino. Romero e Memphis estão fora do próximo compromisso. Ambos tomaram cartões, ou seja, os dois tomaram cartões e ambos estavam pendurados com 2 cartões amarelos. Com isso, estão suspensos desse jogo contra a equipe do Ceará. Com essas suspensões, o Dorival terá que se virar para montar a dupla de ataque. No caso, ele tem como opções o próprio Héctor, que é um jogador que fala-se que está abaixo. Tem também o Thales Magno, de repente, para tentar fazer uma equipe sem atacante. E tem também o Guinegão, jovem atacante das categorias de base. Jogador que vem ganhando espaço com o Dorival, pelo menos nos treinamentos. De repente pode ter alguma chance. Além deles, também temos o Kaique, que é um outro atacante ganhando espaço com o Dorival, mas que ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos. Então vamos aguardar para vermos como que o Dorival vai se virar. A minha opinião quanto ao Corinthians ter perdido o Ángel Romero e o Memphis para o próximo compromisso é a seguinte. Bom, estamos falando de jogadores que jogam no ataque e acabaram sendo advertidos com cartões. Sinceramente, é o ataque do Corinthians que vem apresentando problemas. O Corinthians tem marcado poucos gols. O Corinthians tem sido pouco efetivo no ataque. No jogo contra a equipe do Bragantino mesmo, não foi um atacante que marcou gol. No caso, foi um zagueiro, o Kaká. No jogo contra o Grêmio, antes da parada, quem marcou o gol foi um meio-campista, o Breno Bidon. E no jogo que antecedeu, no caso, o penúltimo jogo antes da parada para a Copa do Mundo, o Corinthians jogou em casa e não marcou nenhum gol. Então é um ataque do Corinthians que vem regredindo cada vez mais. Perder o Memphis e o Romero, absolutamente, que impacta bastante o time. O Dorival vai ter que se virar para montar esse ataque. Sinceramente, não sei se de repente ele pensa em lançar o Guinegão já como titular, ou de repente colocar o Héctor, ou usar o Thales de uma forma que flutue, de repente até mesmo o Kaique, e o pior é que ele vai ter poucos dias para trabalhos. O Corinthians já encerra a preparação na terça-feira, dia 15, porque o jogo é na quarta, fora de casa, então
terá que viajar. O Corinthians vai dormir fora, vai dormir lá no Ceará. Então, Dorival corre contra o tempo. Perdemos o Memphis e o Romero. Claro que isso acabou gerando muitas críticas, principalmente para o Memphis. Tem gente falando que ele forçou o cartão amarelo, coisa que eu particularmente não acredito, mas é o Dorival que vai ter que se virar, porque sem esses dois jogadores, e claro, ainda sem o Yuri Alberto, principal artilheiro, absolutamente que acaba impactando bastante. E agora vamos falar sobre possibilidade de saída, pois tem informações que garantem que o Corinthians está aguardando propostas pelo goleiro Matheus Donelli. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro já está ativa desde o dia 10 de julho. Abriu a janela e começam todas as movimentações do mercado da bola. Possíveis chegadas, Corinthians precisa de algumas peças para reforçar o elenco. O Fabinho Soldado já admitiu essas carências. O Dorival Júnior revelou que já avisou a diretoria os jogadores que ele precisa. Então o Corinthians trabalha para trazer atletas, trazer jogadores para reforçar o elenco. Mas claro, além das chegadas, existem também as possibilidades de saídas. Até o momento, 2 jogadores deixaram o timão. Meio-campista, Alex Santana, foi por empréstimo para a equipe do Grêmio. E um outro meio-campista, o Igor Coronado, que rescindiu seu contrato e se acertou com o clube dos Emirados Árabes. E parece que mais saídas podem acontecer. Diego Palacios, Corinthians negocia com uma equipe dos Estados Unidos. E também o jovem goleiro Matheus Donelli, de 23 anos. Donelli, que está no Corinthians desde os 8 anos de idade, passou por todas as categorias de base, sempre foi o reserva imediato do Hugo e perdeu espaço. No jogo mesmo contra o Bragantino, o Donelli não foi nem relacionado. O Felipe Longo passou a ser o reserva imediato, então já temos informações que o Corinthians está aguardando propostas para emprestar o jogador. Como eu disse, o Donelli tem 23 anos, teve algumas oportunidades, uma sequência de oportunidades após a lesão do Hugo, depois da final do Campeonato Paulista, conseguiu ir bem em alguns momentos, mas acabou cometendo alguns erros que acabaram gerando muitas críticas para ele. Então, nesse momento, Corinthians pode estar aguardando propostas para negociar o Donelli. A minha opinião quanto à possibilidade do Donelli deixar o Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de um jogador que fez toda a sua base no Corinthians, um atleta que desde sempre esteve no clube, mas sinceramente, se realmente o Donelli quiser sair, o Corinthians conseguir algum clube para emprestar o jogador, eu acho que nesse momento pode ser algo que vai ser bom para todo mundo. Por quê? Primeiramente, eu acho que chegou o momento do Felipe Longo ganhar oportunidades. Felipe Longo, que esteve com a seleção brasileira sub-20 no início da temporada, o título conquistado do Sul-Americano, ele foi essencial, pegou demais. Então, chegou o momento do Felipe Longo ter as suas oportunidades. Claro, o Hugo é o titular absoluto, mas estou falando de repente numa necessidade, o Hugo fica de fora. Para mim chegou o momento do Felipe Longo ganhar oportunidades. Então o Donelli passaria para terceiro goleiro, dificilmente ele vai jogar, até o reserva do Hugo dificilmente joga. Então se o Corinthians conseguir uma equipe para ele, para que ele vá e possa ter mais minutagens, sinceramente nesse momento eu acredito que está valendo a pena. Mas vamos aguardar, ele ficou de fora do jogo contra a equipe do Bragantino, vamos aguardar as próximas horas se alguma novidade surge e também se de repente ele ficará de fora para o jogo contra a equipe do Ceará. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a reunião importantíssima e para muitos até com caráter de urgência que vai acontecer hoje no Parque São Jorge, a sede social do Corinthians, reunião que terá relação com uma possível varredura nos cartões de crédito, o cartão corporativo do Corinthians. É sobre isso que falaremos agora. Na semana passada, viralizou e, claro, acabou caindo como uma bomba, muita revolta entre nós torcedores quando o ex-presidente André Sanches assumiu ter gasto
pouco mais de R$ 9.400 no cartão corporativo do Corinthians, gastos, no caso, pessoais, viagens, hotéis, jantares, viagens, no caso, quando ele estava de férias, e absolutamente que isso, volto a dizer, caiu como uma bomba, a maioria de nós cobrando explicações como isso aconteceu e absolutamente que isso abriu brechas, porque será que de repente, além desses gastos, não podem ter mais gastos de forma irregulares? E claro que muitas cobranças passaram a acontecer, a maioria de nós torcedores cobrando explicações, os Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, protestando, colocando uma nota de protesto, inclusive falando até em expulsão, e claro, cobrando que os órgãos do clube investiguem. E depois de muita pressão, na última quinta-feira, dia 10, recebemos informações que o CORE, que é o Conselho de Orientação, tratará desse assunto hoje, justamente hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, para dar início a uma possível varredura nos cartões, no caso dos 3 últimos presidentes, o próprio André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e o Augusto Melo. Então, para nós torcedores, será importantíssimo nós acompanharmos todos os detalhes antes e também pós a reunião, se isso foi tratado, quais os próximos passos que, no caso, deverão ser dados sobre esse assunto, que é bastante importante. Então, vamos acompanhar para vermos o que realmente vai acontecer na data de hoje, nessa reunião do CORE. A minha opinião, quanto ao CORE tratar na noite de hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, sobre uma possível varredura nos cartões de crédito do clube, é a seguinte. Bom, eu já falei para vocês que, ao meu ponto de vista, tinha que ser desde quando o cartão existe, mas parece que a intenção é fazer uma varredura no que foi usado pelo André Sanches, pelo Duílio e também pelo Augusto Melo. Já é alguma coisa, já é um início. Lembrando que o CORE é apenas para orientar, não tem, no caso, poder de punir ninguém, enfim, no caso, o CORE ele recomenda as coisas. É importante tratar disso, é importante falar. Quero também falar para vocês que o Andrés poderá participar da reunião, que ele também é membro do CORE, e isso tem que ir para frente, realmente tem que se procurar. Por quê? Da mesma maneira que pode não ter, e eu torço realmente para que não tenha, que ninguém mais tenha usado o cartão do clube de forma errada, também pode ter. Eu até falei para vocês, de repente podem aparecer aí as maiores bombas da história do clube. Então, é importantíssima essa reunião, é importantíssimo tratar desse assunto nessa reunião. Eu acho que todos nós queremos saber. Todos nós sempre falamos de uso errado de dinheiro do clube, é uma forma de investigar, tem que fazer uma auditoria, então é importantíssimo, é urgente e tem que ser tratado isso hoje, na minha modesta opinião, realmente tem, e claro, nós temos que ficar acompanhando o tempo todo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, coloquem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da possibilidade de negociar o Donelli, vocês concordam? E quanto Corinthians ter perdido o Memphis e também o Romero para o próximo compromisso, ambos estão fora. E sobre a reunião que tem que acontecer na noite de hoje para tratar sobre uma varredura no cartão corporativo. Vocês acham que realmente vai acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!